Fala galera, beleza? Tô aqui para mais um resumo das lives. Hoje para falar das lives, né, do dia 50 até o dia 56, tudo que se passou ao longo desses dias, né? No caso, vamos lá aos tópicos que tinha para essa live, né? Para essas lives durante essa semana. Eu tinha que continuar os ajustes no joguinho, realizar um post no LinkedIn e realizar a postagem de um vídeo. No caso, né, o que eu realizei de ajustes no joguinho durante essa semana? Bom, basicamente no dia 50 eu realizei ajustes no sistema de ajuda, né, no menu de ajuda do jogo, e também comecei a realizar algumas mudanças no sistema de faturamento do jogo, mais propriamente na economia do jogo. Porque o que acontece? Com a alteração do sistema da nova fase do jogo, o sistema de faturamento ele estava um pouco incorreto e eu teria que realizar alguns ajustes por conta de novos eventos que iriam acontecer no jogo. Então, esses eventos teriam que alterar coisas na economia do jogo. Então, para mim realizar essas alterações, eu tive que mexer também no faturamento do jogo para que eles no futuro, né, se conectassem. E no dia 51 eu continuei ajustando o sistema de eventos do jogo para essa nova fase. Como que funciona esse sistema de eventos? Basicamente é o seguinte: ele tem um slot, né, de evento que sempre que ele tiver vazio, ele tem uma probabilidade de sortear um novo evento. Dependendo da economia, ele tem mais probabilidade de sortear um evento bom ou um evento ruim. Por exemplo, quando a economia global está aquecida, então que é favorável, tem mais chance de sair eventos positivos, mas também caso esteja em recessão, ele tem mais chance de sair eventos negativos, né, como seria aumento de imposto, por exemplo. Então, nessa nova fase, tem um quesito que foi adicionado, né, que é o imposto anual. O imposto anual, ele depende da economia de cada setor do jogo. Então, os eventos, eles determinam quanto se vai ter aumento ou redução desses impostos dependendo do sorteio do evento, né? Então, foi basicamente essa ideia que eu procurei desenvolver ao longo de todo esse período, né, desses dias. E aí no dia 52 eu iniciei esse sistema de imposto de setores como eu expliquei. Então eu dei continuidade pegando já algumas coisas que eu tinha utilizado em outras partes do jogo que lidava já um pouco com essa questão de sistema de cada setor para que eu reaproveitasse o código e realizasse modificações para que ele funcionasse. Então eu comecei isso no dia 52. No dia 53 eu finalmente finalizei esse sistema de imposto, porque ele, dependendo do setor, ele tinha que acessar esse setor corretamente, ver quanto que estava aquele valor percentual e reduzir ou aumentar aquele percentual dependendo do evento que foi selecionado, né? E aí no dia 54 eu comecei a realizar alguns ajustes na tabela do jogo. Conforme eu vou implementando, né, novas modificações no jogo, vai demonstrando muitas lacunas que ainda tem. Então, eu voltei para a tabela do jogo para realizar algumas modificações lá, para que ficasse mais fácil no futuro de que aquele jogo fique equilibrado, não fique, por exemplo, o setor, ele não pode ter uma economia, um imposto anual tão grande, porque senão o jogador não vai querer alocar o capital dele naquele setor. Então ele tem que ter um valor, digamos assim, justo, né? Apesar de ao longo do jogo a economia ser muito flutuante e os eventos alterarem esse imposto anual, né? Porque vamos supor, você tem o setor de tecnologia, vamos supor que ele tem 4% de imposto anual. Pode ser que ao longo dessas modificações ele foi para 4,5%, depois ele abaixou para 3,5%. Pode ser que chegou a um ponto dele estar 7%. Pode ser um valor que fique bem desprendido e aumente demais o custo, fazendo com que o jogador se force talvez a não investir
naquele setor, ou se investir só realmente quando for muito necessário por conta do custo-benefício, digamos assim, do edifício que ele está comprando. Então, todas essas modificações, elas têm que ter uma base para que o jogo não fique desequilibrado, né? Então, basicamente foi isso que eu procurei realizar de ajuste na tabela, que me ajuda muito a sistematizar e deixar equilibrado o jogo, né? E também dei continuidade no menu de ajuda. O menu de ajuda, ele tem me ajudado bastante no quesito de ver as possíveis dificuldades do jogador, seja para entender essa questão de modificação de eventos conforme a economia, ou alteração de impostos, como que funciona, como que o jogador deveria reagir também, dependendo das situações. Então eu dei continuidade nesse menu. No dia 55, eu realizei alguns testes, né, nesse quesito de faturamento, de impostos, e também comecei a realizar um pouco de mudanças no design do jogo. Porque quando você fica muito prendido às funcionalidades, talvez o design ele fique um pouco ali precisando de alguns ajustes para que fique mais fácil a pessoa entender aquelas modificações que foram feitas, né? Então foi basicamente isso que eu fiz no dia 55 e no dia 56 eu dei continuidade nesses ajustes do design, basicamente, né? Bom, um ponto muito importante para mim é o roadmap, que o roadmap ele é basicamente um direcionamento que eu tenho através de estudos, principalmente de novos conteúdos e também reforçar os conteúdos que eu já sei. Só que momentaneamente ele tem ficado de lado por conta do meu foco tá único e exclusivo no joguinho de loja para que eu finalize ele e coloque ele no meu portfólio. Lógico que eu também não vou fazer um jogo perfeito, digamos assim, mas que ele esteja bem funcional e que ele não quebre, né? Esse é o principal ponto, né? Uma primeira versão que seja jogável e que seja divertido também. Então, momentaneamente, essa questão do roadmap, ele tá um pouco de lado. Então, mas eu ainda assim pretendo nas próximas lives dar continuidade dele, porque de certa forma ele ajuda muito não só primeiro na fixação do conteúdo e você relembrar recursos que você pode utilizar, principalmente na questão do joguinho. Tem muitos recursos que eu acabei tirando só da minha cabeça e tendo que desenvolver. Ajuda bastante você ter sempre essa visão de conteúdos novos e o que eu já, digamos assim, já tive de contato e unir eles para que eu possa realmente aplicar, né, no joguinho. Nesse quesito também, né, de questão de aplicação, um livro que me ajudou bastante foi o Ultra Aprendizado, que inclusive eu coloquei um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, que nele eu falo principalmente sobre essa prática direta, que faz total diferença, principalmente na área da programação. Então, eu tenho dado muita ênfase nessa questão de prática direta, mas também eu não posso deixar essa parte da teoria de lado. Então, esse é um dos principais objetivos, tá retornando com o roadmap, né? Questão de código, assim como eu falei, né? Foi ajustes no menu de ajuda, na economia do jogo, na tabela, na interface e nos eventos do jogo. Basicamente, o ponto central das alterações, né, que eu acabei realizando foi no quesito de economia. Como a economia é o que ela vai basicamente direcionar o jogador, forçando o jogador, né, a se direcionar para determinados setores. Então, esse é o principal ponto que eu tive que realizar de modificações. Porque o que, que acontece? A primeira fase do jogo, onde o jogador está se ambientando, como é que funcionam as coisas, ela já estava completa, né? Só que depois, na segunda fase, a único tipo de alteração que estava tendo em relação a os edifícios bases, né, era só alteração do custo de construção. A economia em si se mantinha estável, né, e sem alteração. Agora tem o quesito do imposto anual, que ele vai ter essa oscilação, como eu expliquei anteriormente, que vai forçar realmente o jogador a ter que tomar uma decisão, porque
principal ponto de falência no jogo é o imposto anual. Porque a cada 360 dias vem aquele valor que foi acumulado ao longo do ano. Então ele, por exemplo, a cada 30 dias ele vai somando aquele valor relacionado àquele setor. Então ele junta tudo em um único local e chegando ao final daqueles 360 dias, ele pega todo aquele valor acumulado e força o jogador a ter que pagar. Dependendo se ele fez bons investimentos ao longo do jogo, ele conseguiu juntar um capital suficiente para ele realizar esse pagamento, digamos, nesse final de ano, né? Caso ele não fez tantos bons investimentos assim, ou realmente acabou sofrendo muito com alterações da economia, ele pode ser que ele vá à falência ao final desse ano. Então, esse é basicamente o core dessa segunda fase que está sendo, né, alterado. Questão de metas, né, para a próxima semana, inclusive faltou eu falar. Eu acabei realizando a postagem do vídeo. No caso, eu vou deixar até aqui uma parte muito importante, é você tá sempre visualizando o que está sendo feito, né, na questão das lives, né? No caso, tem a playlist resumo de lives, vou deixar aqui no card também para você acompanhar toda essa jornada, como está acontecendo e principalmente a questão das lives, né, que acontece diariamente. Então também vou deixar o card aqui fixado das lives, né? Em relação ao post no LinkedIn, é um ponto que eu tenho deixado muito de lado. E eu vou começar agora, principalmente no ano de 2026, vai ser o meu principal foco, vai ser realmente essa questão do LinkedIn. Pretendo, inclusive, trazer vídeos falando sobre o joguinho, que é um dos meus principais projetos, do meu portfólio também, como que eu estou organizando ele para candidatura de vagas. Pretendo trazer também um resumo semanal de como eu apliquei para vagas e como eu tenho feito, para que realmente fique explícito como está sendo a minha aplicação da estratégia para realmente buscar essa vaga de estágio aí para vocês. Então, eu vou estar procurando documentar isso ao longo de 2026. Pretendo trazer, inclusive, muito mais vídeos aqui no canal. E é isso. Basicamente, essas são as metas: dar continuidade nos ajustes do joguinho, realizar um post no LinkedIn e também postar o vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Aqui na descrição tem alguns links, como o meu GitHub, caso você queira dar uma olhada lá nos meus projetos. Se eu não me engano, tem também o meu portfólio, tá aqui também. E tem também o meu LinkedIn. Qualquer coisa, manda mensagem lá, a gente troca ideia. E é isso, certinho? Hoje tem live, amanhã tem live e vai acompanhando aí essa jornada comigo, certinho? Muito obrigado e até mais.